entender quais são as notícias mais importantes do momento. E veja só, a notícia mais importante, que é a capa do Portal Metrópolis, exatamente o que a gente acabou de trazer, que é Carla Zambelli, vítima e juiz. O que a justiça italiana diz de Moraes no caso Zambelli. E aqui também tem o recado de Lula, manda recado para Ancelotti: o Brasil vai para ganhar. Aqui, o recado sobre Copa do Mundo do presidente Lula. Então tem política e Copa do Mundo juntinhos aqui. E tem, sim, o assunto da live do presidente Lula. Aqui a capa do portal. E agora a gente vai voltar com a nossa repórter Marília Ribeiro. Eu tinha chamado a Marília, não consegui contato com ela. Agora sim, a gente tem um contato com a Marília para falar sobre a live do presidente Lula, em que ele falou sobre futebol, falou sobre o Dia dos Namorados, cartinha que ele trocava com a primeira-dama. Conta pra gente, Marília, você acompanhou a live, sobre o que o presidente Lula falou hoje? Neila, uma sexta-feira romântica, né? Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Boa sexta, bom comecinho de fim de semana. Hoje o presidente Lula, então, abriu aí uma live surpresa. Ele que geralmente não faz isso, ele abriu ali no X, no antigo Twitter, e começou a falar, né? Essa live estava a primeira-dama Janja da Silva, eles falaram a respeito do Dia dos Namorados, trocaram ali diversos afetos um com o outro. Também tivemos participações, além do presidente Lula e da primeira-dama Janja, também tivemos ali a participação da cantora Tereza Cristina, que entrou na live, cantou uma música. Em seguida, também tivemos a presença da ministra da Cultura, Margarete Menezes, que também cantou outra música. Eles se presentearam ali com o chinelo da marca Havaianas. O presidente Lula deu uma Havaiana branca para a Janja e Janja deu um chinelo para o presidente Lula ali nas cores verde e amarelo, ali já entrando em clima de Copa do Mundo. Vamos falar então desse primeiro momento, né? Dessa parte que envolve a Copa do Mundo. O presidente Lula mandou um recado para o técnico da seleção brasileira, disse que a seleção está pronta, sim, para o Hexa. A gente lembra que amanhã, a partir das 7h30 da noite, o Brasil tem ali o seu primeiro jogo na Copa do Mundo de 2026 contra Marrocos, e o presidente Lula já mostrou ali a sua torcida. Para além da Copa do Mundo, também tivemos ali o presidente Lula falando sobre reeleição. Ele voltou a reafirmar que vai sim se candidatar aí a seu quarto mandato como presidente da República, vai tentar aí se reeleger agora em 2026. Ele disse que poderia ficar ali afastado da política com seus 80 anos, curtindo a sua vida, mas que neste momento é necessário sim concorrer à reeleição. Mas ele também falou sobre o Dia dos Namorados. Hoje, dia 12 de junho, ele e a primeira-dama Janja da Silva, que se conheceram ali no período em que o presidente Lula estava preso em Curitiba. Ele falou a respeito, então, das trocas dessas cartas que eles fizeram ao longo do período da prisão. Disse que poderia até mesmo virar um filme e que ali algumas partes dessas cartas seriam retiradas, virariam um livro, e algumas partes elas seriam retiradas. E a gente tem um trechinho dessa fala do presidente Lula para acompanhar. A gente falava muito, a gente sempre falava nas cartas que a gente trocou, a gente sempre terminava as cartas com coração. Por falar em carta coração. Deixa eu terminar, homem. Por falar em carta que a gente trocou, durante os 580 dias que eu fiquei preso, nós trocamos 580 cartas. A Ju já mandou para mim, e eu mandei para ela 580 cartas. Talvez eu tenha mandado um pouco mais, porque de sábado e domingo, quando a gente não se via, sabe, eu escrevia às vezes 2 cartas, 3 cartas para ela. Não se via, não se trocava carta. E essas cartas, um dia, quando sabe, for importante e necessário, eu acho que a gente vai fazer um livro e divulgar nossas cartas, tirando as partes proibidas. Pode ter. Claro, óbvio que tem partes. Se você nunca namorou por carta, namore. É tão bom, gente, namorar por carta, muito bom. Assim, claro que namorando na expectativa de a gente se encontrar um dia. E a gente sempre terminava a carta, né, amor? Isso também é um outro segredinho, com o coração dentro do outro coração, porque é isso, o meu coração está dentro do seu coração. Isso além, né,
dessa fala aí que nós tivemos da primeira-dama e também do presidente Lula, e também eles também comentaram a respeito de um ministério que acabou não saindo do papel, que muito se falou durante a campanha eleitoral lá de 2022, que é o Ministério do Namoro. E o presidente Lula comentou também sobre isso, e a gente tem esse trechinho para acompanhar. Eu sei que todo mundo pediu para você criar um Ministério do Amor. E eu queria dizer que isso aqui é o Ministério do Amor. Eu acho que o Ministério do Amor está dentro de cada um e de cada uma, né? Nas suas relações. Acho que relação de amor entre pessoas é muito importante. Não importa se elas são um casal, se elas são amigos, né? Ou são companheiros de trabalho. Eu acho que a base de qualquer relação tem que ser o amor, tem que ser a compreensão e tem que ser a solidariedade. Eu acho que a gente tem que olhar para o outro com um pouco mais de carinho. Acho que eu sempre falo que o que está faltando um pouco no mundo é talvez um pouco de carinho e um pouco de solidariedade, de olhar para o outro e entender as aflições, né, que aquela pessoa está passando, o momento que a pessoa está passando. E o ano de 22 foi muito especial. Não foi só o ano que você ganhou a eleição, foi o ano que a gente casou. Eu acho que foi o destino que se cumpriu. Eu acho que foi muito especial. Eu estava muito doente aquele dia. Eu casei, assim, eu sempre falo... É bom nem contar. Não, eu tava muito gripada. Nós estávamos casando, saímos da festa para ir para o hotel fazer a nossa lua de mel. Chega no hotel, essa mulher está doente. Ela estava espirrando. É isso, Neila. Então a gente encerra essa semana com essa live surpresa de Dia dos Namorados do presidente Lula. A gente lembra que estamos em ano eleitoral e esse tipo de contato aí, ele faz com que o eleitor se aproxime ainda mais de candidatos, né? A gente acompanhou durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro que ele fazia ali uma série de lives quase toda semana, abria direto lives surpresas e assim se aproximava do seu eleitorado e assim a gente vê também o presidente Lula agora, né, nessa primeira vez, tendo essa atitude. E para quem está nos acompanhando, feliz Dia dos Namorados, uma boa sexta-feira e bom fim de semana, Neila. Para você também, Marília. Feliz Dia dos Namorados, boa sexta e bom trabalho para você aí no Palácio do Planalto. Deixa eu encerrar o programa com o Felipe, falando um pouquinho sobre essa live. É certo que mostrar intimidade é muito bom em pré-campanha, isso ganha eleitor, isso aproxima as pessoas. Agora, ganhar um chinelo de Dia dos Namorados, você ia gostar de ganhar um chinelo da sua namorada, Felipe? Um bom presente? Ô, Neila, a Marília relembrou, né, na campanha de 2022, o Lula falou, né, abre aspas, um homem sem amor não é nada. No meu governo, todo mundo vai namorar. E depois ele falou que ia criar o Ministério do Amor, o Ministério do Namoro. Ó, balela, viu? Mais um ano, eu sozinho aqui, no Dia dos Namorados, né? Então, de fato, o Lula não cumpriu essa promessa dele, né? Aí eu pergunto para você, eu faço pergunta para você de volta, Neila. Você vai ganhar o quê dos namorados? Você gostaria de ganhar uma havaiana do seu namorado? Pois é. Uma excelente pergunta. Eu vou ter que mandar uma mensagem, um direct para o presidente Lula para entender também até onde vai o Ministério do Amor, porque a havaiana também não chegou aqui não. Então eu vou ter que mandar mensagem para o presidente Lula reivindicando o Ministério também, infelizmente. Felipe, olha, mas é uma live. A coisa boa, pelo menos para mim, é que eu vou pegar filas gigantescas e restaurantes cheios no Dia dos Namorados. Melhor ficar em casa, sugiro ficar em casa, melhor para não pegar. A dica de hoje é fique em casa, evite fila e aborrecimentos. Ô, Neila, agora eu vou fazer um expose aqui, né? A Marília falou do meu ponto aqui, que eu tô amargurado. Tô amargurado não, Marília, tô amargurado não. A realidade da vida é essa, entendeu? Eu tô de bem com a situação que eu tô. É isso, ele não está amargurado, ele só está chateado com a falta do Ministério do Amor. Mas tudo bem, o mundo dá voltas, Felipe, calma. Ainda tem 12 de junho em vários anos, a gente ainda vai conversar sobre isso nos próximos anos. Olha, enquanto isso, a gente vê uma live do presidente Lula, que não é bobo nem nada, tentando se aproximar das pessoas, mostrando a intimidade dele em um momento de pré-campanha. E todo bom marqueteiro sabe que mostrar intimidade gera like
e gera voto. Então, essa é a premissa, ele começou a fazer e vai fazer certamente muitas outras aí ao longo das próximas datas, com Havaianas, sem Havaianas, com chinelo, com Ministério do Amor ou sem Ministério do Amor. Tem Copa agora, então o presidente Lula deve inventar live à torta direito aí sobre Copa do Mundo para poder estar próximo também dos eleitores durante a Copa do Mundo. Ele que já mandou recado para Ancelotti hoje falando aí sobre o jogo, então o presidente Lula vai usar todos os motivos para estar próximo do seu eleitor. Essa que é a verdade, tendo o Ministério do Amor ou não tendo. Mas esse é um ponto interessante do Lula, né? O Lula, quando ele sai do pedestal, né, de presidente da República e mostra o lado dele humano, né, e fala de igual para igual com as pessoas, né, traz casos da sua vida privada que, de certa forma, se encontra similitudes contra a vida privada de outras pessoas, ele se humaniza, né? E ele se humanizando, né, para o político se humanizar, isso ganha capital político. Então, essa live do Lula no Dia dos Namorados, sem sombra de dúvida, teve esse condão, esse objetivo, e, de certa forma, o objetivo deve ter sido alcançado. E vamos ver isso acontecer muito mais vezes no decorrer desse ano. É isso, Felipe. Vamos calçar nossos chinelos da humildade no nosso final de semana. Te desejo que não é havaiana. Vamos calçar nossas sandálias da humildade. Bom final de semana para você. Feliz do Dia dos Namorados sem Ministério do Amor. A gente encerra por aqui. Deixa eu já me despedir do Felipe. Obrigada pelo nosso bate-papo semanal. Te espero semana que vem. Até semana que vem, Lira. Foi um prazer. E curta o Dia dos Namorados, viu? Curta o Dia dos Namorados sem havaiana ou com havaiana. Olha, feliz Dia dos Namorados para vocês que nos assistem. Excelente final de semana. Fique sempre muito bem informado no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais e, claro, no portal metrópolis.com. Eu te vejo na segunda, te espero